Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa tarde especial aqui no Museu Belovre. Vou agradecer primeiro a instituição, a Fundação Museu Aleixo Belovre. Eu tive a oportunidade de conhecer o Belovre durante o projeto de resgate do Toque dos Sinos, uma pessoa maravilhosa, ele foi responsável pelo apadrinhamento dos sinos da Igreja de São Antônio da Barra. E conheço a querida Rita Fonseca, que ao longo desses anos desenvolve um trabalho muito especial no que toca às questões ligadas à cultura, aqui na cidade de Salvador, da Bahia. Então, agradeço também a Rita Fonseca pelo convite ao museu e a todas as pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho acontecer. Na tarde de hoje, vamos discorrer um pouquinho sobre a história dos saveiros, mas não especificamente só sobre a história da embarcação saveiro ao longo dos séculos, dos milênios e tal. Vamos falar sobre a relação dos saveiros na história da Bahia, no recôncavo baiano, como os saveiros moldaram o diálogo do recôncavo, do povo do recôncavo, e também a Bahia acabou moldando os saveiros ao longo desses séculos. Ou seja, é uma relação intrínseca ao longo de quase 4 séculos de história dessa embarcação nos mares da Bahia, nos mares do recôncavo baiano. E na segunda parte da apresentação, vamos ver como esses saveiros foram evidenciados, mostrados, divulgados, levando também a Bahia para o mundo, seja através de publicações, livros, revistas, fotografias e pintura de diversos artistas. Então, no geral, vamos falar sobre a história dos saveiros, mas também vamos falar sobre a história da Bahia e da cidade do Salvador. Aí agora vamos colocar online a apresentação dos slides, né, para vocês verem um pouquinho dessa história. Por que o título da palestra é Entre o Porto e o Mar, Salvador e a Bahia de Todos os Santos e Saveiros? Justamente por conta dessa embarcação tem porto das cidades, tanto de Salvador como de Maragogi, e evidentemente o mar. A saída da embarcação de um porto para o mar do Recôncavo, para o mar da Bahia de Todos os Santos, é uma história à parte, que a gente não vai ter como falar agora, mas é carregado de toda uma poesia de saberes e de tradições que só os mestres saberistas e alguns livros conseguiram captar ao longo desse tempo. No decorrer da apresentação, vamos falar sobre esses trabalhos. Na capa inicial, a gente vê uma imagem muito interessante, que é a rampa do mercado, do PRVG, e adiante vamos ver também essa imagem na parte da divulgação dos saveiros. Pode passar. Antes de falar sobre os saveiros, é interessante a gente pontuar a importância da Bahia de Todos os Santos em todo esse processo. Não falaríamos de saveiro se não tivéssemos uma Bahia como a Bahia de Todos os Santos, com seus mais de 1.000 quilômetros². É interessante pontuar que antes da chegada dos portugueses, no início do século XVI, toda essa região era evidentemente povoada por diversas culturas, diversos povos, entre eles os tupinambás, que ficaram aqui durante muito tempo e foram responsáveis por uma tradição extremamente rica, por laços culturais que permaneceram durante séculos, né, milênios, e com a chegada dos portugueses e mesmo as imposições do ponto de vista político e cultural, essas trocas entre os povos continuou presente. Inclusive, é interessante pontuar que alguns estudiosos chegam até mesmo a falar que no que toca à construção de algumas embarcações, saberes dos povos indígenas também estiveram presentes nessas trocas culturais no século XVI e no século XVII. A Bahia de Todos os Santos vai receber esse nome por conta de que em novembro, 1º de novembro, né, era então o dia de Todos os Santos. E os navegadores portugueses, quando chegaram aqui, saíram nomeando toda a costa brasileira com a ótica católica, né? Então, a Bahia de Todos os Santos, Espírito Santo, né, são lugares religiosos que vão dar nome a então costa, que vai ser conhecido como Brasil, que naquele tempo era América Portuguesa. Nesse slide, a gente vê um retratozinho da Bahia de Todos os Santos, que é um mapa do século XVII, né, muito bem representado, depois a gente vai ver em tamanho maior, mostrando ali Itaparica e as cidades do Recôncavo Baiano. Eu estou frisando sobre a questão da Bahia de Todos os Santos para a gente perceber a relevância desse espaço geográfico, esse espaço privilegiado do ponto de vista geográfico e natural, ainda no século XVI, e, evidentemente, existente nesse espaço desde muito antes da chegada dos portugueses, né? Os índios chamavam esse lugar como Quirimurê, esse grande mar interior, que é a Bahia de Todos os Santos. Com a ocupação portuguesa, essa exuberância geográfica e natural vai ficar presente e vai saltar aos olhos dos, então,
dos europeus, né? Por onde você olhava, você encontrava vastidão de mar, né, de água, e uma exuberância de florestas, de árvores, que proporcionou ao longo do tempo a construção de portos, estaleiros, de ribeiras, né, com diversas embarcações que foram construídas nesse espaço. A gente pode dizer que Salvador e outros lugares do Recôncavo foram grandes lugares de construção e conserto de naus ao longo do século XVI e século XVII. Infelizmente, essa tradição foi sendo esquecida com o passar do tempo e hoje está bem rara, apesar de existirem alguns estaleiros e alguns mestres espalhados pelo Recôncavo baiano. Então, a Baía de Todos os Santos é um lugar extremamente rico, e a gente não poderia falar de saveiros, sobre os saveiros, se não tivesse pontuado, né, se não tivesse existido a Baía de Todos os Santos. Esse é o mapa que eu acabei de falar com vocês, e é interessante a gente olhar essa dimensão do ponto de vista iconográfico para ver como a cidade do Salvador está especialmente privilegiada do ponto de vista geográfico. Perceba que Salvador está encaixado em uma península, em contato direto com a Baía de Todos os Santos, de um lado o Oceano Atlântico, por isso que muitos falam que Salvador é uma cidade atlântica, do outro lado o Recôncavo baiano, com inúmeras ilhas, né? A maior delas é a ilha de Itaparica. Toda essa riqueza geográfica, evidentemente, que proporcionou a ocupação e o desenvolvimento econômico nos séculos seguintes. Outro ponto interessante para a gente pontuar é a própria questão do interesse que essa Baía de Todos os Santos despertou ao longo dos séculos, não só do ponto de vista dos portugueses, como de franceses, holandeses, espanhóis, entre outros tantos povos. A exemplo do ano de 1624, durante a invasão holandesa, em que Salvador foi ocupado, e em 38 do século XVII, também na segunda invasão holandesa, entre outros tantos confrontos e conflitos nos séculos seguintes. Falando sobre Salvador, mas não excluindo as outras cidades, que vamos falar depois do Recôncavo baiano, temos que destacar que o que deu relevância a essa cidade, do ponto de vista econômico, nos séculos seguintes, foi o fato de ser uma cidade-porto, uma cidade portuária. O Porto de Salvador foi um dos principais portos do hemisfério sul entre o século XVIII e o século XIX. E esse é um dado muito importante para a gente destacar. Hoje em dia, isso não está na nossa esfera de imaginação, porque outras cidades, com o passar do tempo, tanto no Brasil, no eixo sudeste, como em outros lugares do mundo, acabaram ocupando esse destaque de grandes cidades, grandes metrópoles e tal. Mas Salvador, no século XVII e no século XVIII, era uma cidade que tinha contato com outras tantas cidades do mundo, especialmente com o hemisfério sul, Europa e outros lugares do mundo. Tudo, de uma forma ou de outra, naquele contexto, passava por Salvador. Seja do sul asiático, das Índias, da China, da Europa, da Inglaterra, evidentemente do continente africano, não só as pessoas que vinham para cá, os escravizados que eram trazidos, como também outras tantas trocas comerciais e culturais. Então, Salvador é essa cidade atlântica e reconvexa, em contato com o Atlântico, né, e com o Recôncavo baiano, com a sua riqueza de rios que ali desaguavam, né. Essa realidade foi bem destacada pelo João Lara Mesquita, quando ele fala que em 1796 o Porto de Salvador se destaca entre todos os portos do Império Português. Essa informação bem interessante para a gente destacar, para não perder de vista a relevância da cidade ao longo de todos esses anos, né? E, evidentemente, que isso continuou com o passar do tempo, né, mesmo com a perda da posição política e econômica no século XIX para o Sudeste brasileiro. E, então, os saveiros. Não vamos, nesse momento, apesar de ser uma história super interessante, curiosa, que até hoje, Rita, Camila, minha amiga, todo mundo que está aqui assistindo, as pessoas que estão online, desperta o interesse dos estudiosos sobre a origem dessa embarcação, como essa história foi se desenvolvendo com o passar do tempo, porque é um ponto ainda em diálogo, é um ponto em discussão, né? O próprio Theodor Sellen, o Lev Smashevsky, entre outros, discorrem muito bem, inclusive, sobre a origem dessa embarcação, a origem dos saveiros. Alguns apontam uma origem diretamente para a realidade portuguesa das embarcações ali produzidas no século XV e no século XVI. Não podemos esquecer do domínio de Portugal sobre o mar, as grandes navegações, o contato com a África, com a Ásia, entre outros lugares. Assim como outros, no caso do Lev, vai apontar esse contato com as antigas tradições, os antigos povos desde a antiguidade. Quando a gente lembra, por exemplo, de culturas como a indiana, né, ou no Egito Antigo, a China Antiga, etc., esse contato com o mar e com os rios já era muito presente. Então, essas embarcações, esse saber náutico, esse saber dos rios, os fenícios, por exemplo, que fizeram contorno na África milênios atrás, já era presente naquele contexto.
Então é possível que nesse elo de mundos entre Portugal, no século XVI, e a região africana e o sul asiático, eles possam ter aprendido e trazido esses conhecimentos navais, né, náuticos, das embarcações, para a realidade brasileira. Então temos esses dois pontos relacionados à origem dos saveiros, como eles foram desenvolvidos, né, e como chegaram aqui na Bahia. Quando essa embarcação chega na Bahia, ela não vai ser a mesma de Portugal, não vai ser a mesma da Índia, não vai ser a mesma de outros lugares do mundo. O saveiro vai passar por uma mutação, vai se tornar um saveiro baiano, um saveiro abaianado. Inclusive, hoje, apesar de termos o saveiro de vela aqui, que ainda hoje sobrevive, no passado, século XVII, XVIII, tínhamos outros tantos saveiros, dezenas de tipos de saveiros, que infelizmente se perderam. Isso está muito bem documentado no livro Graminho, né, a alma de saveiro, que pode ser encontrado em sebos e tal, que vai falar sobre essa história. Então, dos descendentes das caravelas aos navios árabes ou às embarcações indianas e por aí vai, os saveiros foram aperfeiçoados e aqui na Bahia eles encontraram um habitat perfeito para continuar sendo desenvolvidos com o passar do tempo. Então, mais uma vez, lembrando que a Bahia, estado, né, a Bahia província, região e a sua Bahia de Todos os Santos é um ponto que a gente sempre tem que ter em mente quando fala sobre os saveiros. E muitos acreditam que eles chegaram, não de imediato, né, durante a ocupação portuguesa, no século XVI, mas foram aperfeiçoados nos anos seguintes, chegando no século XVII. Com o passar do tempo, evidentemente, que novas dinâmicas passaram a fazer parte da construção e da utilização desses saveiros, e no que toca a esses saberes existentes, um em especial se destaca, que é a questão do graminho. O graminho é uma tábua, né, com uma série de riscos, né, de traçozinhos, parecendo uma tábua matemática, né, para você construir uma embarcação, que foi passada lá dos antigos mestres europeus do Mediterrâneo, do norte africano ou do sul asiático, e chegou aqui no Brasil. Com essa pequena tábuazinha, com toda a diretriz para você fazer embarcação, você conseguia fazer um saveiro de 10, 16 metros e por aí vai. E tudo isso de forma oral. E é isso que é o mais interessante, né? Porque hoje você tem todo um saber náutico para construir um barco, e os mestres saveiristas fazem isso passando de pai, de filho, de geração em geração. E essas tradições não estavam presentes somente no graminho, estavam presentes no corte da madeira, nas peças utilizadas, nas ferramentas que eram utilizadas, na própria vela, no próprio mastro. Para você cortar uma madeira, uma tora de madeira, uma árvore, você tinha que escolher uma época certa no ano para cortar essa árvore, para derrubar essa árvore, determinado tempo da lua, como essa madeira era cortada, o tempo que essa madeira ficava até ser levada ao estaleiro, para ser então fincada, para ser trabalhada, a maleabilidade da saveira da madeira, do mastro, para você colocar a vela em algodão, a própria costura da vela. Então, todos esses saberes dão uma verdadeira enciclopédia para a gente construir um saveiro. Né? No livro Graminho tem tudo isso muito bem detalhado, mas são saberes que até hoje a gente pode conversar, né, conhecer em alguns mestres saveiristas que existem em regiões do Recôncavo da Bahia, como, por exemplo, Jaguaribe, Maragogipe, entre outros lugares. Outro ponto interessante para a gente destacar sobre o saveiro é para além de sua importância no viés econômico. Se eu perguntar aqui para vocês o que vocês lembram se eu falar de saveiro, de imediato vocês vão lembrar. Traziam mercadorias, o cachixi, a fruta, a banana e tal, a cerâmica. Mas o saveiro estava presente em todas as relações do Recôncavo baiano ao longo de séculos. Nas festas, nas procissões, como de Bom Jesus, Loreto, Conceição da Praia, Santo Antônio, na festa do Confim, entre outras tantas que existiram no século XVIII e XIX, que hoje não existem mais, que se perderam. Nesse sentido, a professora Edilécia da UFA pode falar muito melhor do que eu, que é a área de especialidade dela. E, evidentemente, que o saveiro estava presente em todo esse contexto de idas e vindas desses povos, né, dessas pessoas que habitavam esse contorno do Recôncavo baiano. O transporte de mercadorias que mais se destacavam era o quê? Peixe, farinha, frutas, os mais variados típicos do Recôncavo baiano, verduras, carne seca especialmente, cerâmica, cestaria, materiais de construção, bananas, cachixis e pessoas. Sim, os saveiros levavam também pessoas ao longo de todo esse período, né? E, evidentemente, que nessas trocas comerciais, de passar em cidade em cidade, pegar mercadoria em mercadoria,
e arrumando isso delicadamente dentro de um saveiro, que exige todo um saber, Rita. Para a gente pegar um saveiro e colocando as mercadorias dentro, você tem que saber como arrumar as peças mais frágeis em uma posição de destaque, né, as mais resistentes em outra posição, tudo isso muito bem arrumado. Ele não balança muito, por isso a cerâmica não quebra, diferente de outros tipos de transporte. Ele vai para o mar, né? E vai no tempo do vento e na maré. Então, viagens que poderiam durar 8 a 9 horas no mar da Baía de Todos os Santos, no Recôncavo Baiano, e um sol escaldante, não era uma coisa tão simples assim, não. Mas isso no final a gente fala, porque é interessante que quando a gente vê a imagem hoje de Verger ou qualquer outra pintura dos artistas, a gente passa a romantizar o saveiro, né? O saveirista é alto mar e tal, mas não era um trabalho fácil. Era um trabalho bem delicado, era um trabalho que exigia muito, né, braços fortes, né, alguns em condição de trabalho não muito positiva naquela época, né, imagina hoje, imagina naquela época como era o contexto, mas que eles conseguiam fazer essas atividades, esse translado em alto mar. E esses saveiros também ajudaram em toda uma construção das cidades em volta do Recôncavo Baiano. Então, cada igreja do Recôncavo, cada casarão, cada casebre, cada vila, cada cidade grande, cidade pequena, teve a participação de um saveiro. Então, é um ponto para a gente destacar também que, ao longo desses 300 ou 400 anos de história, os saveiros foram um elo de ligação na construção do Recôncavo da Bahia e de outros lugares no sertão também. Porque essas mercadorias que vinham das cidades do Rio Paraguaçu, do Jaguaribe, do Mar da Baía de Todos os Santos, recebiam produtos de outras cidades do interior. Os caminhos do sertão vinham coisas de Feira de Santana, pela Estrada de Barro, e parava aqui, em Salvador não, na cidade do interior, em Nazaré das Farinhas, para de Nazaré das Farinhas ir para Salvador. Então é toda uma conexão entre o Recôncavo e o interior da Bahia. Ou seja, é estudo aí para ficar um ano pesquisando essas rotas de saveiristas e de comércio local, né? Então o saveiro passou, né, os períodos áureos do auge do açúcar, do gado e do fumo, e chegou no século XX competindo também com a economia do petróleo, até, infelizmente, começar a desaparecer nas décadas de 50, 60 e 70, por conta das mudanças do eixo geográfico e político naquele período que vamos falar depois. Quando eu falo sobre o tempo do som, o tempo e o som do silêncio, é porque viajar no saveiro, eu tive o privilégio de ter essa oportunidade, é uma sensação única, porque você só ouve o vento e o riscar da embarcação no mar da Baía de Todos os Santos. Então você ouve literalmente o silêncio. E isso é muito bonito em uma viagem de 6, 7, 8 horas, em uma vela de algodão em alto mar. Isso é realmente maravilhoso. E faz com que a gente pense como é que era essa travessia há 200 anos atrás, há séculos atrás, né? Como era a saída, a arrumação das mercadorias, as pessoas que faziam parte desse trabalho, dessas atividades, como era essa chegada, né, o suor escorrido, o vento, o sol, e a culinária presente também a bordo dos saveiros. Exigia todo um saber especial, né? Inclusive os produtos que eram utilizados, de uma forma ou de outra, dialogavam com as atividades que eram feitas pelos mestres saveiristas. Então, se eles transportavam banana da região de Nazaré ou de outro lugar para Salvador, provavelmente, na sua dieta básica, estaria banana lá também. Mas também tinha o açúcar, a rapadura, a bolacha grande, bolachão, feijão, carne seca, peixe frito, pescada, farinha, azeite de dendê, fundamental, o sal, pão, manteiga, aipim, inhame, fruta-pão, batata doce, camarão seco, arraia, pirão e frutas. Isso quando os próprios mestres saveiristas e os ajudantes não ajudavam de pescar em alto mar, fazer um forno ali mesmo nas suas atividades. Então, olha que ponto curioso também para a gente destacar. Além de tudo isso, tinha a questão da cozinha presente nos saveiros, né, que é outro ponto de destaque nesse contexto, que é também abordado no livro Graminha. Só para a gente citar, eu falei isso anteriormente, e vou repetir agora, né, as cidades de destaque em todo esse contexto são Caixa Prego, Jaguaribe, Cachoeira, São Félix, Maragogi, Marabujupinho, Nazaré das Farinhas, São Francisco do Conde, Santa Maria da Purificação, Nagé, São Félix, Cachoeira, Taparica, Caboto, Bom Jesus, Valença, Boipepa, Camumu e Morro de São Paulo. Ou seja, de uma ponta a outra da Baía de Todos os Santos, os saveiros estiveram
presentes nesse contexto, né? Então, essa conexão de rio, cidades, interior, litoral, sertão, né, marcou todo o contexto por mais de 200 anos, 250 anos, da economia ligada aos saveiros na realidade baiana. Claro que tudo isso dialogava também com a questão do abastecimento da capital da cidade de Salvador. Salvador era dependente desses produtos que vinham do recôncavo baiano. E claro que a partir daí a gente pode traçar todo um panorama de tensões e uma rede complexa de negociações existentes nesse período. E por que eu estou falando sobre isso? Não podemos esquecer jamais que tudo isso está onde imerso na realidade escravista, né? O trabalho escravo existiu no Brasil, na Bahia e tal, até 1888. E mesmo no século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, com a diminuição do número crescente de escravos libertos e tal, a escravidão estava presente. E vamos observar em diversos jornais da época como isso era muito comum adiante. Inclusive, no cenário de independência, em 1823, os saveiros também tiveram participação. Porque não podemos esquecer que uma das estratégias utilizadas foi cercar a cidade que os portugueses estavam ocupando para que a cidade não recebesse alimentação vinda do recôncavo. E como é que esses alimentos chegavam? De navio, de barco, de saveiro. E os saveiros não trouxeram esses alimentos. Então, é mais um ponto interessante para a gente destacar. Esse material que estou mostrando para vocês é inédito para o grande público, inclusive para muitos pesquisadores da área, porque mostra um anúncio do ano de 1839, inclusive com um desenho ali de um escravizado, né, na época, que fugiu. E uma dessas atividades que o escravizado desempenhava era justamente o serviço de saveiro no Cais das Amarras, em Salvador. Ele também era um saveirista, ele sabia pilotar, sabia as atividades do saveiro. Não sabemos se ele era comandar o saveiro, o que ele fazia, porque o anúncio não fala, mas ele estava inserido nessa dinâmica da época. Inclusive, um amigo malaca, que eu mando um grande abraço, inclusive vai ser um dos palestrantes aqui no Museu Belov, fala muito bem sobre as atividades relacionadas no saveiro. Né? Tinha, por exemplo, o cuiadeiro. O cuiadeiro era o quê? Era aquele que, com a cuia, tirava a água que entrava dentro do saveiro. Ou seja, são nomes, são termos, são peculiaridades que só fazem sentido para o universo do saveiro. Hoje você fala um cuiadeiro, o que é um cuiadeiro? Um cuiadeiro para o saveirista faz toda a diferença, porque a água entra, você tem que tirar a água do saveiro. Tem outro anúncio também muito interessante, do mesmo jornal, ainda sobre essa realidade relacionada à escravidão, que fala: Joaquim Luiz dos Santos tem para vender um moleque nagô, bom remador de saveiro e sofrível cozinheiro. Essa é a descrição do século XIX, de 1839. Ainda mostra ainda o desenho de embarcação no jornal Correio Mercantil. Né? Essa é apenas um pedacinho da pesquisa, que vai demorar alguns anos ainda para fazer, mas que mostra esse panorama amplo de fontes relacionadas ao universo dos saveiros e à realidade de Salvador no século XIX. Né? Aí vamos para algumas gravuras, que é a minha área de estudo ao longo desses anos na UFBA. Eu não me apresentei no início, mas eu pesquiso cultura material. Comecei pesquisando cultura material na Antiguidade, ainda tenho um trabalho com cultura material na Antiguidade, no Egito Antigo, e também pesquisei, né, em paralelo, sobre a iconografia de Salvador no século XIX e início do século XX. Então, boa parte dessa representação iconográfica está presente no meu trabalho por conta da pesquisa anterior, que inclusive apresentei no IGHB com a amiga Rita. Esse panorama, visto da cidade de Salvador, do ano de 1822, é bem interessante, porque evidencia a cidade enquanto cidade-porto, enquanto cidade portuária, cidade em contato com o mar. Cidade baixa, repleta de casarios, nos moldes pombalinos, né, seguindo a planta de Lisboa, europeia daquele período, e a cidade alta, cercada pelas torres das igrejas, como vocês podem ver. E o destaque são o quê? As embarcações. Olhem quantos barcos, são fragatas, né, são veleiros, e também são saveiros que estão presentes nessas trocas comerciais ao longo de toda a margem da cidade de Salvador. Do Porto da Barra, na Ribeira, no Cais das Amarras, na Conceição da Praia, lá na Penha e por aí vai, no subúrbio, entre outros lugares. Né? Então, é uma imagem muito rica para a gente perceber essa dinâmica da cidade. Essa outra imagem é bem legal também, ainda nesse período do século XIX, primeira metade do século XIX, que mostra em destaque um saveiro cortando, singrando o mar da Baía de Todos os Santos, com toda a força, indo em encontro à então cidade da Bahia,
cidade de Salvador. Lembrando que nessa época Salvador não era a capital do Brasil, da América Portuguesa, deixou de ser capital em 1763 para o Rio de Janeiro, mas ainda continua uma cidade de grande destaque no cenário político e econômico do Brasil nesse período. Inclusive, nessa imagem, percebemos a presença de negros na embarcação. Pode passar. Além do Saveiro, também temos outros barcos, né? Temos outros veleiros. Essa outra imagem é muito bonita, de 1837, da coleção brasiliana, de autor não identificado, que mostra um pouquinho de uma vista do passeio público da cidade de Salvador. Esse casarão em primeiro destaque é o Solar do União, e do lado, a Igreja do União. E o que temos em volta? Saveiros. Saveiros fazendo esse transporte de mercadorias, né, em contato, evidentemente, com o litoral baiano, e percebam como a região da encosta era coberta de vegetação. Uma construção que tem que ser dita também é o antigo Teatro São João, que está no canto direito, que inclusive recentemente teve toda aquela discussão por conta dos achados arqueológicos, e no fundo, bem ao lado do Forte São Marcelo, temos toda uma série de embarcações, provavelmente saveiros e veleiros, que faziam esse transporte de mercadorias do Recôncavo para a cidade de Salvador. Essa outra imagem é uma gravura, uma aquarela, na verdade, que mostra Salvador de forma romantizada. Eu tenho uma live no Instagram, no Rafa Dantas Storarte, só para analisar essa gravura, que é muito importante. Essa ilha, por exemplo, não existe no meio da Baía de Todos os Santos. Ainda mais do lado do Forte São Marcelo, né? Então, é um cenário romântico da cidade de Salvador. Tem alguns personagens ali no meio, provavelmente pescando e tal. E, no fundo, a gente observa alguns saveiros. A cidade surge, no fundo, descortinada, em um verde exuberante, com palmeiras e tal. Isso, na pintura da época, fazia todo sentido, né? Romantizar o cenário, mas Salvador não tinha esse contorno, não. Né? É uma imagem meio que aproximada do que era Salvador. Apesar que, em primeiro plano, ali no cantinho, a gente percebe a igreja da Conceição da Praia, Nossa Senhora da Conceição da Praia. É uma imagem de 1838, também da coleção brasileira. Pode passar. Essa outra imagem foi a capa do CAD, que foi divulgada, e é bem interessante porque mostra, para mim, um dos textos mais importantes da cidade, fruto da minha pesquisa anterior, que foi apresentada no IGHB. Por que é importante essa cidade? Porque ela relaciona a cidade-porto, a cidade comercial e a cidade marítima. Ali temos a Associação Comercial da Bahia, um prédio da primeira metade do século XIX. Ao lado temos os prédios pombalinos de 4 e 5 pavimentos, construídos em meados do século XIX, fruto do empenho de comerciantes naquele período. Ou seja, se Manhattan hoje é um centro econômico e tal, ou qualquer outra cidade que se destaca no ponto de vista econômico-financeiro do eixo do hemisfério norte, é o destaque hoje. Salvador, no século XIX, nessa região aí, era o destaque naquele contexto. Aí tínhamos sedes de bancos internacionais, Banco de Londres, bancos holandeses, de inúmeras agências de câmbio. Você poderia chegar com moeda do exterior e conseguir trocar no Porto de Salvador. Pessoas falando diversos idiomas, mais uma vez, imersos na realidade escravista, não podemos esquecer isso. E essa imagem retrata muito bem esse contexto. É a Associação Comercial da Bahia, são os prédios de comércio, que eram pousadas, que eram casas de câmbio, que eram bancos e por aí vai, e os saveiros, as embarcações na frente, fazendo essa troca de mercadorias. E a Cidade Alta, evidentemente, no fundo. Também uma imagem da coleção brasiliana, muito bonita para a gente perceber esse contexto. Fechando essa parte, entrando no segundo bloco, o saveiro, ao longo desses 3 séculos e meio, se consagrou na Baía de Todos os Santos e no Recôncavo Baiano como um referencial iconográfico enigmático. Por que enigmático? Porque ele possui vários significados para além de uma função econômica. Ele se transformou em um ícone da paisagem cultural da Bahia. Quando a gente lembra da Bahia do Recôncavo, a gente pensa nos saveiros. E ele também é um elo de mundos. Ele é um elo de momentos ao longo de todo esse tempo. Né? Então, ele marca as cidades, ele marca as vegetações do entorno da Baía de Todos os Santos, as construções, as feiras ao longo dessas cidades, a Feira de Água de Meninos, a Feira de São Joaquim, as feiras das cidades do Recôncavo da Bahia, de Nazaré das Farinhas, Jaguaribe, entre outras tantas, que Odorico Tavares, em seus livros, fala tão bem. Inclusive, vou fazer algumas indicações de livro, como Bahia, Terra do Povo, Isso a Gente, entre outros tantos trabalhos. Então, ele se tornou esse elo mais que presente ao longo de todo esse período. Tanto que no século XX, os saveiros vão representar justamente esse atrativo, esse símbolo de uma Bahia que continua presente, mesmo com as mudanças do ponto de vista econômico na cidade do Salvador. Tem um outro ponto que eu vou sinalizar, quando aparecer aqui, para a gente destacar, que é a questão do link que essa embarcação faz com as pessoas de cada lugar. Né?
Ou seja, os saveiros foram moldando a região, e pode passar para o outro slide, e as pessoas que moravam naquele contorno também foram moldando o saveiro. Ou seja, eles foram se aperfeiçoando. Tem uma imagem bem interessante, uma gravura, um recorte de jornal bem legal para a gente contextualizar, já do século XX, que mostra um pouco dessa realidade dos saveiros na Bahia. Isso é um recorte de jornal da Gazeta das Notícias do ano de 1913, que fala: casal misterioso chega em Salvador, né, na Bahia, do Rio de Janeiro a Mar Grande. Aí tem determinada parte que ele fala assim, ele sai de Mar Grande e vai atracar em um saveiro. Ali os dois se têm conservado um tanto misteriosamente, aparecendo raras vezes, evitando conversas, sendo seus nomes todos ignorados. Ou seja, esse casal chegou em Salvador de Saveiro, todo mundo quer saber quem é esse casal. Ou seja, os saveiros não só levavam mercadorias, como também levavam casais. Né? Isso foi destaque do jornal da época. Tem outro recorte bem interessante também, em 1900, do mesmo ano, que fala sobre algo que acontece na Baía de Todos os Santos, que é a pesca de dinamite. Saveiro positivo, o nome do saveiro, foi apreendido pela polícia do porto, porque estava jogando dinamite no porto para pegar peixe. E ele foi levado. Tem outra história muito interessante que eu faço questão de compartilhar para vocês. Essa história é inédita, eu acho que ninguém nunca contou, é a primeira vez que estou falando agora na palestra, que é o caso de um roubo na Cidade Baixa, no comércio, em que um grupo de pessoas organizou um roubo a uma lojinha no centro do comércio, ali próximo do Mercado Modelo, e adivinhe como eles fugiram de Saveiro. É quase que 007 ou um filme recente do século XX. Eu descobri isso há pouco tempo nas pesquisas, depois eu vou transcrever para vocês em outra oportunidade. E é bem interessante, porque isso é narrado no jornal com uma peculiaridade absurda. E é interessante porque o saveiro, para zarpar, é lento, dá um certo trabalho. E eles conseguiram fugir, viu? Mas é claro que estamos falando de um outro momento, de um outro tempo, né? Então tudo é possível nos mares da Bahia, abençoado por Iemanjá e por Oxum. Pode passar, por favor. Esse outro recorte mostra uma questão bem interessante, que eram as competições de saveiros que aconteciam na Baía de Todos os Santos na década de 20 e 30 na cidade de Salvador. Até pouco tempo, a Associação do Saveiro, que eu vou falar no final, faz essas competições, e existia décadas atrás. Do ponto de vista das fontes jornalísticas, né, nos jornais, a gente percebe uma diferença muito grande. Enquanto na segunda metade do século XIX, muitos jornais pontuam essa questão do anúncio do saveiro como uma embarcação para fazer o transporte de mercadorias, venda de saveiros, ou para citar escravizados que faziam esse tipo de atividade, no século XX, as notícias são muito direcionadas às competições de saveiros, às disputas entre saveiros A, B, C nos mares da Bahia, ou mesmo notícias mais inusitadas, como os casais que aportavam nos saveiros aqui do Porto de Salvador, na região do Cais das Amarras. Outra notícia de jornal bem interessante, nunca até então divulgada, foi do ano de 1935, que aconteceu um crime digno de um livro de Jorge Amado, Rita e Camila, que está assistindo aqui. Encontraram 2 corpos no porto, dentro de um saveiro. Ninguém até hoje soube decifrar esse problema, né? Mas foi um mistério que, na época, causou uma certa repercussão. Em outro momento, eu vou falar mais sobre esses crimes para vocês. Então, as velas dos saveiros emolduraram a Bahia. Literalmente, as velas dos saveiros emolduraram o contexto cultural da Bahia. Isso é um fato bem interessante, porque ao longo de todo o século XX, a partir da década de 30 adiante, né, diversos artistas profissionais retrataram muito bem essas embarcações, dando um caráter especial para Salvador, para o Recôncavo e para a Bahia. Então, só de fotógrafos, né, o VG, Walter Fraga, o Meyer e o Newton Souza, mais recentes, assim como outros tantos, como a Rafaela Azevedo, também temos o Giacomo Mancini, entre outros que também gostam de fotografar saveiros. Vamos observar algumas dessas imagens. É interessante pontuar que quem inaugura especialmente essa tradição de valorizar os saveiros na década de 30, sendo que tínhamos outros trabalhos literários anteriores, mas quem vai dar maior destaque a isso vai ser Jorge Amado, em 36, com a publicação dos livros que falam sobre essa realidade baiana. Né? Suor, que é um dos primeiros livros de Jorge Amado, vai falar sobre saveiros. Mar Morto vai falar constantemente sobre saveiros, essas relações em Porto de Salvador, entre outros. Inclusive, Mar Morto, ele vai falar o seguinte: no cais, o velho Francisco balança a cabeça. Uma vez, quando fez o que nenhum mestre de saveiro faria, ele viu Iemanjá, a dona do mar.
né? Bem típico de Jorge Amado. Pode passar. Mar Morto é um livro de 1936, maravilhoso, e vai ter saber do início até o fim para quem tem interesse. Outros estudiosos, escritores como Rodrigo Tavares, o próprio Leves Machevski, Theodor Sellen Jr., João Lara Mesquita, entre outros tantos, também se dedicaram no estudo dos saveiros. Artistas plásticos como Caribé, Carlos Bastos, maravilhoso, Gênio Augusto, Calazans Neto, Diógenes Rebouças, Manuel Cantor, que é um argentino que poucas pessoas conhecem, e Bel Borba também. Caymmi na música e no cinema, A Grande Feira de Roberto Pires, do ano de 1961. Cada um desses artistas, cada um desses profissionais, cada um desses ícones baianos retrataram os saveiros como ninguém, de uma forma incrível, e agora que a gente vai ver essas obras, né? Primeiro Mar Morto, de 36, na edição do Olímpio, né? Do José Olímpio. Na capa já temos uma xilografia mostrando as velas dos saveiros, pode passar, um livro espetacular. Desenho de Caribé, no livro A Rampa do Mercado Modelo, de 1951, maravilhoso, mostrando o subir da rampa, e eu tive a oportunidade, o privilégio de tentar subir uma vela de um saveiro. Não consegui, porque é muito tenso, porque eu não tenho muito costume, né? A prática. Mas mesmo uma pessoa tem que ter a ajuda de outra pessoa, porque é um peso absurdo, o negócio de algodão daquele com as cordas pesadas, né? Mas Caribé soube muito bem retratar essa subida da vela nesse livro, cheio de gravuras. Carlos Bastos, na lente de Klaus Meyer, de 1970. Bastos é um dos pintores mais espetaculares da segunda metade do século XX. Na tela, na imagem, ele está segurando uma tela cheia de saveiros, um porto de Salvador, e no fundo, vocês estão vendo a rampa do Mercado Modelo, na década de 70, ainda cheio de saveiros, com o contexto da Cidade Baixa. Esse cenário, infelizmente, nesse mesmo ano, vai passar a se rarear, né, por conta das mudanças no cenário urbano da cidade e das posturas municipais que vamos falar em seguida, né? Então, essa imagem é muito simbólica. Minha amiga que está aqui do lado, me ajudando, as pessoas que estão acompanhando. Talvez seja um dos últimos registros de saveiros na efetiva, né, nessa região da Rampa do Mercado. VG, na década de 40 e 50, também fez inúmeros trabalhos, inclusive eu desenhei essa foto, porque eu sou apaixonado por essa imagem de VG, chegando os saveiros da Rampa do Mercado Modelo, ainda com as velas içadas, e no fundo, o Mercado Modelo com a cidade alta atrás. Olhe como o Verger soube capturar de forma inigualável essa cena, né? O título de um dos slides é justamente por conta dessa foto, né? As velas dos saveiros são a moldura da imagem. O saveiro, portanto, é a moldura de uma baía durante todo esse período. O Rei do Mar, né? O nome do saveiro que aparece ali. Pode passar. A própria demolição, né? Incêndio e posterior demolição do Mercado Modelo, nos anos seguintes, foi um dos pontos responsáveis pelo sumiço dos saveiros. Afinal, o saveiro não tinha mais esse referencial de mercado para colocar suas mercadorias. Mesmo o Mercado Modelo sendo transferido para o antigo alfândega, o prédio do lado, o Mercado Modelo original, lá do século XX, já tinha desaparecido. E aquela praça na frente passou por uma série de reformas, na época da prefeitura de ACM e tal, e as posturas municipais naquele mesmo período começam, de uma forma ou de outra, a dar um outro ânimo, um outro vigor para aquela região. Não mais do foco aos saveiros, que são as atividades comerciais ali, e sim a outras dinâmicas econômicas, ou mesmo no contexto daquela região da Cidade Baixa, né? Então eles foram rareando. Mais uma foto do VG, mostrando as velas dos saveiros, e essa espetacular, tirada da ladeira da montanha, mostrando a Conceição da Praia, o Forte São Marcelo, o Quebra-Mar e todos os saveiros da Rampa do Mercado ali na frente. Mais um registro maravilhoso nas lentes de Pierre Verger. É uma foto icônica que vocês podem encontrar lá na Fundação Pierre Verger, do meu amigo Jorge, sob responsabilidade do Sá, né? Entre outras pessoas que fazem esse trabalho tão incrível naquele lugar. E para fechar essa parte de imagens, né, o trabalho do Newton Souza, um fotógrafo incrível, que fez uma série de livros mostrando os saveiros nos mares da Bahia. Esse é apenas um dos fotógrafos que eu estou aqui colocando para representar esse cenário contemporâneo do interesse dos artistas, fotógrafos sobre os saveiros da Bahia. Pode passar? Assim como existem outros também, viu, gente? Caribé, em inúmeras telas, pontuou muito bem, né, essa realidade da cultura baiana, essa presença afro. E é um ponto interessante para destacar. Eu falei sobre a questão da contribuição indígena e tal, portuguesa, dos saberes náuticos. Não podemos esquecer da contribuição óbvia, né,
africana, das inúmeras culturas dos povos africanos, ao longo de todos esses séculos, principalmente na questão náutica também, temos estudos que falam, que pontuam sobre isso. O trabalho de Caribé mostra um pouco desse panorama, em que evidencia, né, a mulher, né, deitada, e logo ali do lado, um saveiro chegando, dando boas-vindas à cidade de Salvador. Caribé mostra esse realismo mágico, né, quase que esse realismo mágico. Quando eu estou falando do realismo mágico, eu estou lembrando de Gabriel Garcia Marques. É quase que o Gabriel Garcia Marques das telas, das pinturas. Né? Em outro trabalho, ele também vai mostrar de forma muito intensa esse contexto, né? Essa união entre essas características baianas. Na rampa do mercado modelo. Os saveiros, os agentes, a pluralidade e o colorido das coisas que os saveiros traziam. As frutas, as cestarias, as cerâmicas e por aí vai. Né? Um trabalho maravilhoso, a rampa do mercado modelo. Outro trabalho em que ele evidencia as cidades, mas nesse caso não é o Caribé, é o Carlos Bastos, é esse, que é esse painel mostrando Salvador, a cidade baixa, a cidade alta, os saveiros e todo esse contorno mágico de Salvador. Pode passar. O Manuel Cantor, que é o artista plástico argentino que eu falei, da década de 40, fez esse trabalho muito significativo, muito simbólico, ressaltando as velas dos saveiros. Né? E é interessante porque esses mastros possuem metros e metros de altura, né, e se destacavam realmente no Porto de Salvador. Hoje em dia, o cruzeiro se destaca, mas no passado era o saveiro que se destacava, evidentemente ao lado de outros navios, outras embarcações. A Companhia Baiana de Navegação, entre outros tantos barcos, no contexto do século XIX e primeiras décadas do século XX, fazendo essas ligações além Recôncavo, né, outros lugares do litoral baiano. Pode passar? Carlos Bastos, no painel Galeota Gratidão do Povo Baiano, que está na Assembleia Legislativa da Bahia, vai mostrar todos esses personagens do nosso estado, icônicos, né? E também cheio de saveiros, povoando esse universo ao lado de orixás e de cantores do Axé Music daquele período de 73 e da década de 90. Então tem Daniela Mercury, tem Caetano Veloso, tem Gilberto Gil, como divindades aí soltas no meio do painel, que é maravilhoso esse painel. Pode passar? Agora vou pedir, na verdade, para colocar o vídeo. Porque esse material, muitas pessoas conhecem, inclusive já compartilhei no Instagram, está lá nas postagens, o Rafa Dantas Storati. É um vídeo bem interessante, porque foi feito pela Walt Disney, lá na década de 40, né, mostrando a visita do Pato Donald na cidade de Salvador, na Bahia. E é incrível. Enquanto a gente está colocando aqui, eu vou falando para vocês, porque vai mostrar toda essa visão que a gente tem da cidade de Salvador, da Bahia, na tela da Disney. Isso ficou presente nas décadas seguintes. Aí eu vou parar de falar agora para vocês ouvirem o trechozinho. Tem Zé Carioca e Donald. O Zé Carioca acompanha Donald. Ele está apontando Salvador, né, Bahia, esse lugar de encantos e tal. Já começa com a trilha sonora, falando sobre Salvador. Percebo que o vídeo já descortina para um panorama da Cidade Alta para a Cidade Baixa, mostrando o Elevador Lacerda, a Conceição da Praia. Tinha pouco tempo que o Elevador Lacerda tinha sido inaugurado, ele é da década de 30, né? O da Conceição é da segunda metade do século XIX, do ano de 1873, mas essa construção é da década de 30. Né? E vai mostrando lentamente a câmera flutuando para mostrar essas belezas da Bahia. A parte do saveiro é no finalzinho. Vou até pedir para a nossa amiga adiantar, porque eu fico preocupado com o tempo, eu falo muito. Aí, pronto. E já mostra esse saveiro também estilizado, parece mais um veleiro, não. Esqueci o nome da agora. Uma jangada, parece mais uma jangada, né? Mas mostra um saveiro também aí presente. E esse cenário é bem interessante porque, evidentemente, que mostra uma romantização da Bahia e tal. Inclusive, esse filme da Walt Disney está inserido na campanha de boa vizinhança que os estúdios norte-americanos fizeram com a realidade da América do Sul na década de 40 e 50, né? Mas mostra um pouco desse contexto no imaginário baiano. O outro vídeo que eu pedi para mostrar é o número 2. Vou aproveitar e mostrar tudo de uma vez logo, para a gente não perder tempo, que é da década de 50, número 2, é isso aí mesmo, que é da década de 50,
que mostra o contexto comercial da rampa do mercado modelo com os saveiros. Olha a outra tomada. Perceba que é quase um padrão, do ponto de vista das imagens, mostra a Salvador de cima para baixo, né? Evidenciando essa cidade imponente, essa cidade das duas cidades, a baixa e a alta. Olha o tocador de berimbau, né? Um dia na rampa. Né? E logo em seguida vai mostrar a rampa do mercado modelo. Pode passar um pouquinho, só para as pessoas terem um gostinho e depois procurar no YouTube ou no Instagram. Olha como eram feitos o comércio das mercadorias, o carro de boi, ou então o carro puxado a burro, a cavalo. Olha o mestre saveirista. Perceba a poesia no levar do saveiro, o inclinar levemente do corpo ao sabor do vento, né? E olha aí, tá vendo as velas dos saveiros? Olhem que beleza. Olha o tempo particular da vinda do saveiro para o Porto de Salvador. E uma viagem de 7, 8 horas, recôncava dentro, trazendo essas mercadorias. Claro que com o advento do automóvel, do ônibus, como é o nome? De outros veículos, né, de transporte de mercadorias, do caminhão, né, os saveiros começam a perder importância, né, perder o destaque. Olha como ele era empurrado para chegar no Porto de Salvador. Quando você descia a vela do saveiro, você dava de cara com o quê? Com a própria cidade. Essa foi a poesia que cativou Jorge Amado, Pierre Berger, Caribé, entre outros tantos, na década de 30 e na década de 40, que acabou se perdendo com o passar do tempo. Barraca Flor da Rampa, ou seja, as atividades comerciais, os agentes ali inseridos, as mulheres e os homens presentes nessa ótica do saveiro. Inclusive, Jorge Amado vai falar muito bem sobre a presença feminina a partir do momento que uma das personagens, que eu vou falar para não dar spoiler, do livro pilota um saveiro. Mas aí é Jorge Amado, em Mar Morto. Pode passar o outro slide, para adiantar um pouquinho o vídeo. Olha as bananas. Isso é muito maravilhoso. Tem outro vídeo da década de 70, que inclusive foi compartilhado pelo James Martin, repórter da Metrópole, falando sobre a preocupação da instalação do ferryboat em relação aos saveiros. Porque o povo tinha medo. Vai ter o ferryboat, não precisa mais saveiro, né? E naquela época era muito comum que as bananas fossem trazidas, levadas lá nas das farinhas para Salvador de saveiro. E agora você poderia levar com outras embarcações, inclusive um ferryboat. É um vídeo, inclusive, colorido, que mostra um pouco desse panorama de tensões. Né? Pode passar o outro vídeo. O outro vídeo que eu vou mostrar para vocês é um vídeo sonoro. É uma trilha mais que maravilhosa de uma cantora, depois eu vou falar mais sobre ela com vocês, que mostra essa realidade de Salvador da Bahia. Todo esse vídeo é uma grande encenação da cidade. Então tem o toque do tambor, tem o toque do berimbau, e tem a baiana, e tem, evidentemente, o saveiro, dando as boas-vindas nesse contexto. É a cantora Sara Montiel, se não me engano. Não sei se a pronúncia do sobrenome está certa, mas é ela. Década de 60. Olha para isso. Olhem que esse vídeo vamos analisar com mais detalhe, porque todos os elementos imagéticos, enigmáticos da Bahia estão presentes. Gravado do Forte de São Marcelo, uma roda de capoeira, com as baianas dando volta e o saveiro passando no fundo, de forma muito bem ajustada, porque eles estão passando exatamente na hora que o vídeo está rodando. Né? Claro que isso é uma peça, uma construção, né? Um clipe musical para divulgar a música na Baixa dos Sapateiros. Né? E ela aparece cantando Bahia que não me sai do pensamento, e por aí vai. Como uma baiana, né, do acarajé. Pode passar um pouquinho? Aí o vídeo vai ser isso, né? Saveiro, berimbau, né, pessoas, né, Bahia, 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 Bahia. É interessante também mencionar que nas décadas de 80 e 90 do século XX, a própria Bahia Tussa, né, vai utilizar todo esse imaginário de décadas atrás, né, principalmente potencializado pelos artistas, por Jorge Amado e tal, no sentido de vender e divulgar a Bahia muito bem no Brasil e no exterior. Essa invenção da baianidade, inclusive já discutimos em outros momentos, né, Rita? Vai ser potencializada nas décadas de 80 e 90, né? A própria figura do Antônio Carlos Magalhães, do Paulo Galdense, entre outros tantos, estão presentes nesse contexto. Aí vamos voltar para os slides agora, porque ainda tem coisa para falar para vocês antes de terminar a apresentação. Né? Então, a Bahia foi muito bem divulgada, tratada nesse contexto. Né? Caíme vai ser outro personagem que vai divulgar e muito bem esses encantos baianos. E uma das músicas, que é a Saveira, ele vai falar
Nem bem a noite terminou, vão os saveiros para o mar. Leva um dia que amanhece, as mesmas esperanças do dia que passou. Aí a gente começa a imaginar a quantidade de coisas inseridas nessas relações pessoais e comerciais, nessas famílias presentes nos saveiros, entre os mestres saveiristas e outros tantos personagens. Outro também que se destacou, pode passar, foram outros artistas, né, jornalistas, que divulgaram uma série de notas na década de 40 e 50 que tiveram grande impacto em jornais da época. Eu vou pedir para voltar duas imagens. Essa imagem, que é de 1915, que mostra muito bem o mercado modelo, que é contemporâneo, que é desse período, a rampa do mercado com os saveiros, todas as velas baixadas, e a outra imagem, pode passar para a outra, que é na década de 70, mostrando esse panorama do mercado modelo, já com a elevador Lacerda, tá vendo? Da década de 30 e tal, em Art Deco, ainda com saveiros ali presentes. Né? Provavelmente, eu suspeito que essa imagem tenha sido endireitada, né? Ajustada. Acho que o fotógrafo posicionou, até mesmo viu um momento em que os saveiros estavam ali para capturar esse ângulo, porque foi utilizada também no sentido publicitário. Pode passar? Então, chegamos à parte triste da nossa apresentação, que é o declínio, né? E depois, evidentemente, o renascimento dessa história. Aqui na Bahia e em outros lugares do Brasil, tivemos um contexto bem peculiar, que é a questão de que o novo sempre vem e o novo é empurrado em cima do velho. Não importa se o velho é bom, se o velho tem que existir ou não, mas o novo sempre acaba prevalecendo. Né? E essa Bahia cheia de novidades, essa corrida pelo progresso baiano, marcou esse contexto de todo o século XX de forma muito intensa. Porque costumes, tradições, né, principalmente no que toca essa realidade naval, incluindo saveiros, começam a ser atingidos diretamente com isso. Esses caminhos para o progresso vão começar a ser sentidos de forma evidente no que toca para os saveiros, com a criação e o aperfeiçoamento das rodovias, das estradas, né, das pontes que vão ser construídas, o surgimento dos caminhões, né, de novas embarcações e dos ferryboats na década de 70 e 80. 40 e 50 a gente já começa a perceber esse panorama vai mudando com o passar do período e os saveiros vão sofrendo constantemente esse impacto. Na década de 70, discussões já existem no que toca à preservação desses saveiros. Inclusive, tem esses jornais em recortes, né, enviados pelo amigo Urano Andrade, pesquisador, que conhece tudo do arquivo público, meu agradecimento aqui na palestra. E esse bailar das velas, com o passar do tempo, acaba entrando em decadência, né, em declínio, e assim fica durante muito tempo, até por iniciativa da Associação Viva Saveiro, de diversas pessoas, empresários, estudiosos, pesquisadores, do meu amigo Malaca, entre outros, né, começarem a tentar resgatar esses 30 e poucos saveiros que até hoje resistem no recôncavo baiano. Porque quase eles seriam extintos. Quase, por muito pouco, inclusive o Sombra da Lua tombado pelo IPAC. Pode passar. Uma outra iniciativa, essa imagem é muito simbólica, uma outra iniciativa que eu tenho que destacar, nesse momento final da palestra, é todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado, né? O secretário Fausto idealizou um projeto muito bacana, que é de resgate dos saveiros, que a gente está vendo como é que ele vai continuar, como é que ele vai dar continuidade, né, nos próximos anos, né, em diálogo com a Associação Viva Saveiro, para saber se temos ainda fôlego, né, a possibilidade de fazer esse transporte de pessoas, de turismo entre o Porto de Salvador e outros lugares da cidade. Né? Então, essas iniciativas da Associação Viva Saveiro e da Secretaria de Turismo representam, nesse momento, um renascimento dos saveiros nos mares da Bahia. Essa foto é de 2010, época que foi feito um censo no Brasil, né? E que mostra a rampa do mercado modelo, a mesma rampa que você viu, que vocês viram em várias fotos atrás, sem nenhum saveiro. E essa cena é recorrente em décadas, né? Desde a década de 70, 80 e por aí vai. É muito simbólica essa foto, porque adiante temos essa foto maravilhosa da Rafaela Azevedo, que mostra, depois de muito tempo, né, esse saveiro cruzando, isso aconteceu meses atrás, eu estava ali no meio, só que não mostra, é pequeno, né? Cruzando os mares da Baía de Todos Santos, indo para Maragogi. 6 horas de viagem no mar,
né, para a gente saborear um pouco essa possibilidade de ver os saveiros novamente cruzando a Baía de Todos os Santos. E para fechar a palestra, eu gostaria de fazer uma justa homenagem, novamente agradecer a Rita Fonseca, ao Museu Belove, a nossa amiga, que eu esqueci o seu nome? A Carla, ao amigo também que está aqui, né, minha irmã Camila, todo mundo está assistindo, e fazer uma justa homenagem aos mestres saveiristas, né, os falecidos e os ainda vivos, que estão aí no Recôncavo Baiano, com essa tradição secular ainda viva. Né? Eu faço questão de falar o nome deles, o mestre Jorge, o mestre Manuel, Binho Neto, Regis Colher, o mestre Chiquinho Ribeiro, o mestre Fênix, o Bode, o Fernando, o Gabinete, o Nuti, o João Merico, o mestre Buru, o mestre Memeu, o mestre Peu, o mestre Sérgio, o mestre Marivaldo, mestre Lourão, mestre Corcorã, mestre Bateco, mestre Expedito, mestre Xangaxá, mestre Dego, mestre Nem e mestre Jailton da Pureza. Entre outros que não tem aqui o nome, mas que ainda sei que existem no Recôncavo Baiano. E dizer, para a gente continuar essa importante tradição e conhecer mais a nossa história, meu agradecimento. Um abraço para o amigo Malaca, um abraço para a Associação Viva Saveiro e para todas as pessoas que fazem acontecer, né, que fazem ainda existir essa importante tradição na Bahia. Meu obrigado, viu? E tem pergunta, né? Tem, na verdade, felicitações pela palestra. É da Vivian Campos, Luiz Eduardo Góes, Paulo Sérgio Souza, Jorge, Bela Falcão, Márcio Torres. Tá, obrigado por todo mundo. E eu vou disponibilizar depois as fontes utilizadas, os materiais das palestras, né, todos os livros, né, que são a referência básica para a gente falar sobre os saveiros, e também as fontes do século XIX e XVIII trabalhadas até então, tá certo? Muito obrigado. Qualquer pergunta, depois passem aí que eu respondo para vocês. Um abraço para vocês e até a próxima.